Eu assisti ontem ao filme Os Enforcados. Filme nacional. Filme nacional, eu sei, parece um preconceito. Não, não é preconceito não. Mas nesse caso, ele faz jus a alguns motivos do preconceito ligado a filme nacional. Conta a história de um casal, na verdade, uma mulher, vivida ali por Leandra Leal, que inclusive atua maravilhosamente bem nesse filme, que já começa o filme ali onde o homem revela que está com um problema financeiro. Durante o filme, vamos perceber que esse problema financeiro não é questão empresarial. É porque ele é um contraventor do jogo do bicho e atua no crime organizado. E o filme vai girar em torno dessa história. Pronto, essa é a sinopse desse filme. E aí, várias questões surgem. Eu vou falar das partes boas desse filme. As ruins tem, mas que não desqualificam o filme, eu vou deixar na parte com spoiler, ok? Como eu já disse, Leandra Leal está maravilhosamente bem aqui. Ela tem um doce problema. Ela continua com cara de adolescente. Ela já é uma mulher, mas ela vai chegar aos 60, 70 anos sem perder a cara de adolescente. Ela tem um rosto rejuvenescido naturalmente. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Mas quando você vê a Leandra Leal, aquela desde lá das novelas da Globo antiga, é o mesmo rosto. Deve ser difícil para ela fazer papel de mulher adulta, sofrida e tal. Tem mais trabalho para convencer. Por quê? Porque ainda tá com aquele rostinho angelical de adolescente que a minha geração viu. Mas ela atuou muito bem. Muito bem. Eis que ela é uma dona de casa, esposa de um rapaz rico, mas que é dado ao ilícito. Ao ilícito de jogo do bicho. Eis que é um crime. Eles estão envolvidos nesse crime. E a história vai se desenrolando a partir daí, nos fazendo ficar com uma tensão quando surge a polícia. E aí a gente sente o medo dela, a gente sente o medo do casal em ser descoberto. Eles conseguem passar isso muito bem pra gente. O filme tem mais de 2 horas, tem umas 2 horas, ou pouco mais de 2 horas. Tem um final surpreendente, um plot twist muito, muito legal. Nem na parte com spoiler eu vou contar. Muito legal mesmo, tá? Que, em parte, compensa as 2 horas que você ficou assistindo ao filme. Nós vamos encontrar ali o núcleo do mundo dos ricos, principalmente no que toca a casa. A casa ali é uma casa de rico mesmo, quanto do submundo, o mundo cruel do crime organizado, que também está ali no filme. Às vezes de modo claro, às vezes só de modo auditivo e às vezes ainda só de modo sugerido. Engraçado que o criminoso, o esposo dela, ele é, como já falei, né? Criminoso, sanguinário. Mas nas cenas em que está com ela, ele parece o esposo, bom pai de família, que na verdade eles não têm filhos, mas enfim, você entendeu, né? O casal tem um estranho fetiche de violência libidinosa, entendeu, né? Violência lasciva nos momentos de intimidade. Apimenta o filme. E a impressão que eu tive, e eu não sei se isso foi proposital, é que eu estava assistindo um filme de 1980, 81,
de Hector Babenco e Arnaldo Jabor. Sabe aqueles filmes assim, que aquele clima Eu Te Amo? Filme Eu Te Amo. O clima desse filme é igual, até a paleta de cores. Aquele clima de Pichote, A Lei do Mais Fraco, esse filme tem o mesmo clima. Mas, eu não sei se isso é um elogio, porque naquela época, nós só tínhamos 3 opções para assistir um filme. Ou ia no cinema, ou esperava sair na televisão, ou, para quem tinha dinheiro, naquela época, assistia no videocassete. Dinheiro não para pegar na locadora, mas para ter o videocassete. Era caro. Então veja que os cineastas da época, eles podiam se dar ao luxo de colocar barriga, de fazer um filme lento. Por quê? Porque a pessoa já estava pagando caro para assistir. Teria que assistir de qualquer jeito. Parece, a menos que tenha sido proposital, os produtores esqueceram que em 2025, geração Brain Rotten, arrasta para cima, passa a tela, tudo tem que ser muito rápido. E fizeram o mesmo filme lento. E eu acho que isso foi o que começou a estragar o filme. O filme está lento. Diálogo demais, cena demais para mostrar a mesma coisa, a mesma temática. O filme não vai para frente. Ele vai para frente, mas de modo muito devagar, sacrificante. Eu, Marco, que nem sou bom editor, eu tiraria tranquilamente 20 minutos do filme sem tirar um segundo desse filme. Então tem muita barriga. Não sei se num contrato para conseguir o financiamento tinha que ter 2 horas, mas caramba, tem assim umas coisas alucinantemente lentas. Tem uma cena em que ela volta da delegacia, vai dar um depoimento e volta da delegacia, e ela sobe para ir pro quarto dela. Meus amigos, o caminho da entrada da casa até o quarto, a impressão é que dura 20 minutos. Não dura, não é isso. Mas é um negócio lento que não tem um porquê na história. Não tem um porquê narrativo e ela vai andando e vai subindo a escada. Pra que aquilo? E a gente vai ali, fica sentado ali perguntando o que vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa? O que isso está mudando? Nada. Lembra muito aquele primeiro filme de Star Trek, onde o comandante Kirk tá chegando lá na Star Trek, que fica assim, ali assim, quase 5 minutos só daquela viagem dele assim se aproximando. Caramba! Não se justifica mais isso em filmes de hoje, a menos que tenha um porquê narrativo. Não tinha. Mas isso, gente, é um exemplo. Esse filme vai ter outros momentos em que nos vai fazer ficar sentado para nada na linha narrativa da história. Se colocasse ali somente o que há de relevante para a história, e é uma boa história, não estou reclamando da história, não. Só o que era relevante, esse filme ficaria menor e muito mais legal. Eu assisti esse filme em 2 sessões. Primeira sessão eu assisti a primeira metade, depois eu assisti a segunda metade, pagando meu ingresso. Aqui em Manaus não tem negócio de cabine, tá? Então eu tô ali absolutamente isento. Na primeira sessão tinha 3 pessoas na sala, eu e mais 2. E na segunda sessão tinha 6 pessoas, eu e mais 5. E o filme não gerou hype. Inclusive, eu assisti ontem, que foi uma quarta, hoje já saiu de cartaz. Mas se tivesse 1h30 com a mesma história, teria gerado hype. Teria. Não sei se esse filme vai ser lançado em streaming, mas se for lançado em streaming, experimentem. Cortem um pouco desse filme. Eu tenho certeza que ele vai ter uma vibe muito melhor do que aquelas 2 horas. Agora eu vou para a parte com spoiler, porque
eu vou reclamar aqui de 2 cenas, tá? Aviso de spoiler. No começo do filme, a atriz Leandra Leal, que eu esqueci o nome dela no filme, é tão longo que eu esqueci o nome dela. Ela tá ali e ela é atacada por um meliante, né? Que vai seviciá-la violentamente, vai violentá-la, entendeu? Não vai É o esposo dela. É o esposo dela. Mas tem um detalhe. Deixaram tempo demais a câmera no começo e ela tá aqui de costa e bem aqui aparece ele parado na cena de costa para ela. E aí ele vira de frente e vem atacá-la. Esqueceram de cortar essa parte que ele tá de costa. Resultado, a gente sabe que o que se quis mostrar ali, e teria sido ótimo se tivessem tido esse cuidado, era que ela estava sendo atacada por um meliante, estaria violentada e só depois, pá, plot twist, é o esposo dela. Isso era a intenção. Mas como esqueceram ele parado ali no começo, tipo antes da cena, a gente já sabe que ele não é humilhante, que ele é alguma coisa para ela. Porque ele ficou aquele tempo parado ali. Jamais o humilhante faria isso. Não sei se isso foi uma falha, mas se foi uma falha do corte, conserta, tira aquele tempo lá de modo de 3 ou 4 segundos dele parado ali, porque entrega toda a cena, tira toda a emoção e a gente fica tudo naquela história, poxa, o que quiseram dizer foi isso, mas não foi isso que apareceu. Chato isso. E a outra coisa que eu achei muito estranha, tem uma cena em que dois criminosos são mortos por 2 outros criminosos, mas na verdade por 2 outros criminosos, mas não são eles se matam. O esposo da atriz entrega um canivete para um, ele se esfaqueia na barriga, convincente, corta o pescoço e cai. Depois o outro, que terminou ele corta o pescoço, é esfaqueado pelo outro, e o outro pega o canivete, corta o pescoço e cai. Caricato, mal feito. Eu, na faculdade, quando eu cursei faculdade de Direito, há mais de 30 anos, nós tínhamos aula de medicina legal, inclusive aula prática, porque a gente ia lá para o IML na época. E eu me lembro do professor falando, olha, morte com corte no pescoço não gera finalização, morte imediata. A vítima fica agonizando um bom tempo até morrer. E lá no filme, eu acho que esqueceram esse detalhe, né? O ator lá corta o próprio pescoço, pá, e cai morto. Meu amigo, mal feito, mal filmado, mal dirigido, tá? Não pegaram uma informação para fazer a cena que poderia ser uma cena assim que gerasse um choque ou gráfico ou até auditivo. Que desperdício fazer um negócio daquele jeito ali, totalmente sem impacto. Uma pena, né? Porque o roteiro é até bom. Então, tirando esses deslizes, o filme é longo, o filme é arrastado, tem essas 2 cenas, uma que eu acho que foi um erro de corte, e essa segunda cena aí que foi um erro de interpretação mesmo, mas a culpa não é dos atores, não. A culpa é de quem dirige, tá? Porque o diretor ali é que tem que dizer para ele como que o ator tem que se comportar ali. Até porque ele não tem conhecimento ali de medicina legal, etc e tal, enfim. Talvez até o chato tenha sido eu, porque eu sei como é que é morte desse tipo, porque eu fui instruído sobre isso lá na faculdade de Direito. Talvez o público não saiba e tenha comprado a ideia. Não sei. E tirando esses detalhes, mas eu volto aqui, tá, para não ficarem, o pessoal do filme, para não ficar com raiva de mim, o final está espetacular. De novo, o final do filme. E aí sim, direção, atores, roteiristas, todos estão de parabéns pelo final desse filme. Tão bom que salva o filme dessas pequenas coisas ruins que eu falei, tá? Inclusive a questão do muro da casa que não tinha um porquê durante o filme, ele ganha um porquê no final. Parabéns, o final está perfeito. Essa foi a minha crítica
sincera sobre o filme Os Enforcados. Eu sou Marco Evangelista. Você está em LIS, Letra, Imagem e Som. Aqui eu faço crítica sobre filmes, sobre séries, livros, revistas, discos e CDs. Se você gostou, dá o joinha, dá o gostei. Torne-se um assinante desse canal, se inscreve aí. E eu espero te ver mais vezes aqui.